Chegou o dia e a hora de falar da Anitta, mas eu não estou falando da cantora não. Me refiro, na verdade, a um projeto que segue na direção de um futuro voltado para a condução autônoma que está acontecendo lá no terminal de transbordo de Ulm-Dornstad, na Alemanha. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e já convido você a deixar o joinha para mim, se inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro de todas as novidades que ainda virão por aqui. Muita história, muita curiosidade sobre o mundo dos transportes. Isso é importante demais para eu continuar aqui trazendo o melhor conteúdo para vocês. Em Ulm-Dornstad, a Deutsche Bank, a DB, a Mantworking Bus, a Universidade de Ciências Aplicadas Fresenius e a Golding KG estão moldando o mundo digital do futuro através do projeto Anitta, que prevê caminhões 100% autônomos no depósito de contêineres da DB Intermodal Services e o Intermodal DUS, sigla para Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH. Desta forma, o transporte combinado pode ser organizado de forma mais eficiente e flexível, criando incentivos para um transporte ferroviário ainda mais favorável ao meio ambiente. Só para explicar, o nome Anitta é a sigla em inglês para Inovação Autônoma em Operações de Terminais. Para que os caminhões e as instalações do terminal se comuniquem, a Universidade Fresenius apresentou os resultados do seu estudo em cooperação com a Mantworking Bus, que analisou o comportamento de pessoas e máquinas no local para convertê-los em processos digitais e estabelecer um conjunto de novas regras para permitir a condução autônoma. Para usar caminhões autônomos em processos logísticos, é importante entender os requisitos operacionais típicos e considerar as interfaces necessárias em um estágio inicial. É por isso que os estudos concentraram na relevância prática e na experiência logística e científica dos projetos de direção autônoma. Os processos logísticos estão sendo reconfigurados de forma inovadora como parte do projeto Anitta, e tanto a digitalização quanto a automação são fatores decisivos no desenvolvimento futuro das operações do terminal. A condução autônoma torna possível realizar o transporte com mais rapidez, eficiência e previsibilidade e aumentar a capacidade da infraestrutura existente, segundo a explicação de Andreas Schulz, diretor executivo da DUS. O controle digital do sistema permite que o caminhão sem motorista seja integrado suavemente aos processos logísticos do terminal, completou o professor Dr. Christian Terraz, chefe do Instituto de Pesquisa de Sistemas Complexos da Universidade de Ciências Aplicadas Fresenius. Haas e sua equipe também analisaram e compararam os processos logísticos em outros terminais de contêineres da DB na Alemanha antes do início do projeto. Afinal, a plataforma digital deve ser montada de forma a servir de base para outros locais de transporte de caminhões autônomos, como em terminais de contêineres, portos ou unidades industriais. Essas funções devem ser protegidas por meio de uma estrutura modular. O objetivo, segundo o professor, é começar a usar caminhões autônomos e minimizar os ajustes necessários na infraestrutura, pois geralmente são caros e demoram muito. Um dos maiores desafios da condução autônoma é que todas as situações possíveis devem ser previstas, já que a tecnologia não deve ser capaz de improvisar ou burlar as regras de trânsito, por exemplo. Não há espaço para decisões espontâneas. Todas as ações precisam ser claras e previsíveis para um funcionamento eficiente e seguro. A fase de análise do processo já foi concluída em Ulm e em todo o país, o que significa que a transferência para o software de planejamento do projeto Anitta já pode ser desenvolvido pela parceira, a empresa Deon Digital, que garantirá o maior grau de confiabilidade possível na troca de informações entre as instâncias. Os resultados de análise são incorporados ao processo de desenvolvimento do caminhão autônomo. A MAN é responsável por esta etapa em cooperação com a Golding. Assim,
Assim que a fase de desenvolvimento e implementação estiver concluída, o software de planejamento de missão e o caminhão serão testados em operações reais em Yumi, com um motorista de segurança a bordo o tempo todo. As viagens entre o Terminal DUS e o depósito de contêineres da DB Intermodal Services também servem para estabelecer os pré-requisitos técnicos para o transporte hub-to-hub operado de forma autônoma. Rotas fixas entre centros de logística são ideais para a operação de caminhões autônomos e, portanto, um ponto focal para a MAN em seus serviços para desenvolver sistemas de direção autônoma. Além disso, a DB está analisando a possibilidade de transferência dos resultados para outros terminais, a fim de desenvolver um roteiro para o Terminal 4.0 de amanhã. O quadro jurídico para tais operações foi recentemente adotado pelas câmaras alta e baixa do parlamento alemão na forma de lei de condução autônoma, que em princípio permite o uso de tais sistemas de veículos autônomos na Alemanha em áreas operacionais definidas, como em rotas entre hubs logísticos e com supervisão técnica. Talvez vocês se lembrem, se ainda não assistiu, vou deixar aqui ao lado como recomendação, sugestão para vocês continuarem assistindo, que eu trouxe recentemente aqui no canal MTED um vídeo explicando um projeto muito semelhante da MAN lá no porto de Hamburgo, na Alemanha. Basicamente, o projeto Hamburg Truck Pilot, ainda assim eu recomendo que vocês assistam o vídeo, tá? Mas ele consiste numa viagem comum, né, com o caminhão da MAN, ou seja, está ali o motorista dirigindo, mas quando o veículo chega ao porto, a partir dali ele aciona a condução autônoma e o veículo faz toda a sua operação sozinho, tá? Ele está sendo supervisionado, obviamente, tem um motorista, tem mais um técnico da MAN ali dentro da cabine acompanhando toda essa operação, mas eles já estão testando a condução autônoma. Isso é muito importante para a gente ver que o desenvolvimento da condução autônoma está acontecendo, tá bem rápido, não vai chegar o produto pronto aí para a gente no ano que vem, nos próximos meses, tá? Não vai ser tão rápido assim, mas a gente vê que a indústria está se movimentando nessa direção e ele deve começar principalmente em ambientes controlados, tá? Em situações de portos, em mineração, em hubs, enfim, em alguns lugares muito específicos, tá? A condução autônoma nas estradas reais, e esse nível, né, de automação, ele ainda vai demorar um pouco mais ainda para acontecer, tá? Mas a gente vai começar a ver cada vez mais rápido projetos de condução autônoma em situações controladas de portos e mineração, por exemplo. E projetos de caminhões e ônibus autônomos estão acontecendo no mundo inteiro, ainda em caráter de teste. Já trouxe para vocês também um projeto muito interessante da Hygerbus 5G. Tem também a Tesla, né? Mas a Tesla acho que está botando um pouco a carroça na frente dos bois, estão enfrentando alguns problemas nessa tecnologia, embora segundo eles já esteja um pouco mais avançado, mas não é uma coisa tão simples assim, e eles realmente estão enfrentando alguns problemas. O próprio Elon Musk já reconheceu isso publicamente. Desenvolvimento tecnológico é algo sempre muito bacana de se acompanhar, até porque não necessariamente os postos de trabalho serão suprimidos, né? Já que talvez eles sejam substituídos, já que a condução autônoma muitas vezes ela parte de uma condução remota, na verdade. Você vai ter um motorista ali com joystick dentro de uma sala confortável, sei lá, com os monitores, os sensores todos à disposição, e ele vai estar conduzindo o veículo aí de forma autônoma, né? Ou seja, com joystick, como se fosse um videogame, mas da vida real, e tomando todos os cuidados, com todos os parâmetros, né, para fazer uma operação eficiente e segura. Esse tema ainda é bastante complexo, é bastante polêmico, e a gente ainda vai ver muito por aqui, tá? Tendo novidades sobre o assunto, a gente volta para tratar ele, porque é muito legal, muito importante a gente saber o que vai acontecer com o futuro do transporte, ainda que a gente se posicione contra ou a favor, entenda as situações específicas em que eles possam ser usados. Na mineração, por exemplo, onde você tem alguns túneis, algumas aplicações
perigosas por causa de gases, enfim, de poluição. Então talvez esses casos sejam mais interessantes para a condução autônoma, mas tendo novidades, né, a gente traz para vocês aqui no canal MTED. Deixa para mim o troféu joinha, se inscreve no canal, ativa o sino e aí você fica por dentro de tudo que tá rolando por aqui, beleza? A gente se vê por aí. Falou!